Bom dia, irmãos. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos. E o Dário, a semana passada, dizia, quando pregava, e logo no início da mensagem, ele dizia: eu não percebo como é que o Carlos, o Zé, e às vezes o Nando, o David, estão tão à vontade. Não é assim, Dário. Não é bem assim. A responsabilidade é muito grande e que assim o Senhor nos ajude esta manhã. Mas antes de dizer seja aquilo que for, vamos orar, irmãos. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós te damos graças mais uma vez pelo facto de nos trazeres aqui à tua casa, Pai, e de ouvirmos aquilo que tu tens para nos dizer. E nesta manhã em especial nós te pedimos que nos orientes, Senhor, nos dês a tua sabedoria e que os nossos corações estejam prontos para captar e ouvir, Pai, a tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a tua palavra, Pai. Tu és claro, Senhor. Não és um Deus de confusão, Pai, e és um Deus de ordem, Senhor. E como tal, Senhor, esta manhã queremos ouvir aquilo que tu tens para nos dizer. E mais uma vez te damos graças pela igreja local, Senhor. Que assim tu nos ajudes e nos orientes, Senhor, em tudo, Pai. É o que nós te pedimos esta manhã e te agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria partilhar convosco. A última vez que preguei e anunciei a palavra do nosso Deus, foram 3 vezes seguidas. Eu acho que vocês ficaram um bocadinho enjoados de ouvir logo 3 vezes seguidas e tinha a ver com a família em si. E hoje, mais uma vez, eu vou falar acerca da família em si, mas de outra área. E só lembrando, assim, muito rapidamente, das outras vezes, nas outras mensagens, a questão é nós termos noção de que aquilo que nós às vezes achamos que é um problema é uma bênção mesmo. E nós vimos por 3 vezes, falamos acerca do papel do homem, da mulher no lar e dos filhos. E esta manhã eu queria poder partilhar convosco a questão financeira, a questão do dinheiro e no lar. Nós já ouvimos aqui, e de uma maneira muito abençoada, pelo menos eu fui abençoado já há algum tempo, o nosso irmão David Gomes já falou acerca deste assunto e pregou de uma maneira muito prática e direta, como é típico do David, vai direto ao assunto. Nós já ouvimos isso, mas também temos no site da igreja um artigo muito bom acerca deste assunto. E esse artigo fala-nos de como aprender a controlar as despesas no lar. E quem quiser vai ao site da igreja e pode ler, e é um artigo muito bom mesmo, com um bom conteúdo. Mas esta manhã eu queria partilhar convosco, e se calhar não vou repisar naquilo que o nosso irmão David Gomes pregou, mas tentar passar a mensagem de uma maneira um pouco diferente. E eu dou graças a Deus, porque a palavra de Deus ela é completa, não há nada que fique de fora. E este assunto é um assunto muito importante, irmãos. A área financeira no nosso lar, no lar de cada um. O dinheiro. E muitas das vezes nós dizemos assim: pá, o dinheiro é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Quando ele é controlado por nós. Não pode ser o contrário. Não é ele que nos tem que controlar. Não é ele que controla os nossos lares. Nós é que o controlamos para que seja uma bênção e não se torne um problema. E é esta mensagem que o Senhor assim me ajude. Eu tenho 20 minutos. Que o Senhor me dê graça de poder, em 20 minutos, poder transmitir aquilo que o Senhor assim quiser. Então começa tudo desde o início. Vamos, assim como as 3 mensagens, vamos a Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, e nós vemos que o Senhor trata-nos, através da sua palavra e da mensagem que Ele nos dá. O Senhor quer que cada lar possa ser regido por princípios que Ele nos dá, princípios e regras. E nós podemos perguntar assim: então, qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Deus é tão bom que Ele quer que... porque cada lar é como se fosse um país, onde
Existe um governo próprio. Cada lar tem o seu governo próprio. Tem os seus princípios, tem as suas regras, tem as suas... tudo ali funciona. Há limites que não devem ser ultrapassados e cada lar é um governo. Mas para cada lar cristão, o Senhor estabeleceu vários princípios para que esta área financeira dentro do lar funcione corretamente. Então o Senhor primeiro dá-nos princípios e estabelece algumas regras. E então qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Um princípio é aquilo que define os nossos pensamentos e a nossa conduta diária dentro do nosso lar, para sabermos orientar e gerir esta parte, que é a área financeira. Há princípios que vão balizar a nossa caminhada, como gerir essa área financeira tão importante. Há princípios que vão fazer com que a nossa conduta mude. Para quê? Para podermos entender então as regras. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Os pais, não é? O filho vai sair de casa a qualquer hora do dia e vai viajar para outro sítio. E geralmente os pais dizem assim, olha, quando chegares liga-me. Isso pode ser uma regra. Mas se nós dissermos assim, olha, tu quando chegares, vais daqui para o Porto. Quando chegares ao Porto, liga-me. E nós não explicamos ao nosso filho o porquê. Nós estabelecemos essa regra. E o que é que ele vai pensar? Ele pensa assim, os meus pais querem me controlar. Esta regra é para me controlar. E cria nele um sentimento menos bom. Mas não é isso. Antes dessa regra tem que haver um princípio. Se nós transmitirmos ao nosso filho e dissermos assim, olha, o pai quer que tu ligues, para eu saber se tu chegaste bem, para eu estar mais descansado, para eu perceber que tudo correu bem, o filho o que é que vai perceber? O meu pai preocupa-se comigo. Ele quer saber se eu cheguei bem, ele quer me proteger. Então esse princípio tem que ser estabelecido antes de uma regra. Porque senão eu não vou entender regra nenhuma. Eu vou olhar para a regra como um limite, uma barreira que eu não posso ultrapassar. Mas as regras são importantes também. Mas o Senhor dá-nos princípios. E é um pouco acerca disso que eu vos quero falar esta manhã. Acerca de alguns princípios e depois tocando em algumas regras. Mas é estes princípios. Então o primeiro princípio que eu queria estabelecer e queria-vos poder passar, nós vemos quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor quando fez Adão e que viu que os bichinhos todos tinham alguém ao lado dele, uma fêmea, Adão não tinha ninguém. Então, o que é que Deus fez? Deus fez Adão, todos nós sabemos, cair num sono profundo, saca-lhe uma costela e pimbas, faz a mulher. De uma costela Deus fez uma obra de arte. Eu imagino, e nós vamos ler e ver como é que Adão ficou. E Adão deve ter dito, como é que é possível sair uma coisa tão linda de um indivíduo como eu? E é mesmo, as mulheres são uma coisa maravilhosa. Como é que é possível? É só mesmo um milagre de Deus, da costela do Adão, fazer uma mulher como Eva. E nós vamos ler o que é que Adão disse. Gênesis 2:23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Nós vemos Adão ficar maravilhado. Imagina, não é? Adão depois deve ter saído pelo jardim e mostrar, olha, Leão, não é só tu, eu também agora já tenho. E Adão deve ter ficado uma coisa deslumbrante. E o Senhor faz passar este princípio a Adão, dizer assim, olha Adão, isto é uma só carne. A partir do momento que eu vos unir pelo casamento, vocês tornam-se um. Assim como eu fiz a Eva de dentro de ti, tirei uma costela e fiz a Eva, percebe isto, percebe este princípio, percebe que vocês são um. Logo a seguir o Senhor diz, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, a partir daquele momento, tudo passou a ser diferente de Adão. Quando ele dizia que eu posso, eu tenho, eu quero, a partir daquele momento, ele tinha que dizer, nós podemos, nós queremos, nós temos, tudo passa a ser diferente. E o que é que acontece hoje em dia? E os mais novos ainda não passaram por isso, mas todos os que já casaram, quando vão ao registro civil, lá ao cartório, quando está lá o senhor para escrever uma série de situações lá onde a gente se vai casar, o que é que ele diz? Existe o regime dos bens. Ou seja,
Ele diz logo se nós queremos em comunhão geral de bens, ou no regime parcial de bens, ou então separação de bens. Logo à partida é-nos posto isto. Irmãos, como crentes, isto são princípios que nós devemos adquirir, os mais novos que ainda não deram esse passo. Quando o Senhor diz que é uma só carne, então esse princípio também deve ser estabelecido assim. Ou seja, tudo é nosso, não é meu, nem teu, é nosso. Então o regime é comunhão geral de bens. Não existe aqui parcial. E reparem, quando o Senhor fez o jardim, quando cria Eva, o Senhor não disse assim a Eva, olha Eva, aquela laranjeira é assim, estava aqui antes de tu apareceres, então não podes tocar nela, é do Adão. A tua é só agora, estas que estão a nascer agora é que são tuas. Metade do jardim é do Adão, metade do jardim é teu. O Senhor não fez isso. O Senhor não dividiu o jardim. O Senhor não disse, olha Eva, podes fazer festinhas ao cavalo, mas a tartaruga não, porque a tartaruga é do Adão e o cavalo é teu. Não existe isso. Havia tudo em comum. Ou seja, passou a existir uma nova ordem. E a partir do momento que nós nos casamos, esta área financeira passa a ser uma. O bolo passa a ser um. Não existe o que é meu ou o que é teu. Não, é nosso. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos a sociedade completamente ao contrário. Nós vemos uma sociedade em que, eu tenho as minhas despesas, eu tenho a minha conta, tu tens a tua conta, nós dividimos, tu pagas isto, eu pago aquilo. Isto está errado, irmãos. Até pode haver, lá está, no governo, depois vamos falar um bocadinho acerca disso, cada lar pode exercer o governo como assim quiser. Mas este princípio não deve ser quebrado. Porque se nós não entendermos alguns princípios que o Senhor, algumas diretrizes que o Senhor nos dá, tudo vai começar mal. Então, se tudo começa mal, como é que pode acabar bem? Não acaba bem. Hoje existe um índice de divórcios enorme. Porquê? Por causa do dinheiro. Por causa de gerir essa parte no casamento ser mal gerida. Então, é um princípio fundamental de que tudo é nosso. Não existe aqui contas separadas. Até podem ter 5 ou 6 contas, mas são deles, são do casal. Não interessa. O bolo é um. Esse é um dos princípios que não deve ser quebrado. Mas vejamos Eva. E neste assunto não pode ser tomada nenhuma decisão individualista. Nós não podemos tomar uma decisão por nós próprios, excluir uma parte. Nessa área financeira, nós não podemos dizer assim, olha, nós temos 3 carros, vou vender um. A minha mulher, quando eu vender, ela logo vai saber. O que importa é que o dinheiro venha. Não. É preciso haver uma parceria muito grande. Porque se tudo é comum, então nós devemos falar um com o outro. Porque assim o Senhor quis, porque o Senhor queria que, de facto, todas as coisas fossem partilhadas pelos dois, e nós vemos Eva, de repente, tomar uma decisão por ela própria. Ela não deu a conhecer, porque todas aquelas árvores eram um bem comum deles. Ou seja, era a parte, por eu assim dizer, era a parte financeira deles. Porque eles sustentavam-se, eles comiam do fruto daquelas árvores. E era normal a Eva dizer, olha, mas Adão, chega lá aqui, aconteceu-me isto e isto e isto, e se calhar as coisas teriam acontecido de outra maneira. Não aconteceram. Porquê? Porque foi quebrado este elo. Foi quebrado o elo de partilharem da mesma situação os dois. E Eva toma a decisão de cair. Ou seja, naquela negociação, ela negociou sozinha. E depois temos Adão que omitiu-se aquele negócio. Ele não esteve naquele negócio. Mas provavelmente ele se calhar até o viu, não sei. A palavra de Deus não o revela. Mas ele pôs-se de lado, fez como a avestruz, meteu a cabeça debaixo da areia. E irmãos, é assim, nós temos de ter muito cuidado, porque este é um princípio. Não pode ser tomada nenhuma decisão dentro do lar individualista. Não pode haver isso. Tem que ser em conjunto. E mais, tem que ser em conjunto e não podemos pôr Deus fora da equação. Esse é outro princípio. Para além de não tomarmos decisão nenhuma individualista, as decisões têm que ser tomadas a 3, com Deus na equação. Eva não tomou
essa decisão em conjunto com Adão, nem com Deus. Pôs Deus fora da equação. Quantos há, irmãos? Quantas vezes há? E nós, homens, pois é assim, o que é que acontece? Nós somos especialistas nisto, os homens. As mulheres tomam uma decisão nessa área financeira, aparece lá um indivíduo com os aspiradores lá em casa para fazer uma demonstração, e eles limpam. Então aquilo é assim, eles a cama fazem assim, aquilo sai um monte de lixo, que aquilo até é útil, os ácaros para comer as peles do nosso corpo, mas as mulheres ficam escandalizadas. Porquê? Porque eles não são parvos, eles sabem que as mulheres gostam de tudo muito limpinho. Então se aquilo suga tudo e mais alguma coisa, elas muitas das vezes tomam a decisão. E o que é que nós fazemos? Pronto, está bem, olha, pronto. Mas quando é a hora do aperto e da necessidade, pois é, tomaste aquela decisão, compraste o aspirador e agora a gente está com as calças na mão. Foi o que Adão fez. Pois, senhor, a mulher que tu me deste, mas ele meteu a cabeça debaixo da areia. Ele não esteve naquele negócio. É importante, qualquer negócio, nós estarmos ali. Os homens estarem ali e terem uma palavra. Não foi por nada que o Senhor compara a Igreja e Cristo ao casamento. Cristo na liderança, em que supra as necessidades, e a Igreja no governo. Se vocês lerem Provérbios 31, as mulheres têm uma capacidade impressionante. Porquê? Porque elas têm a capacidade do governo da casa. E isso, elas são exímias, porque conseguem ter uma percepção completamente diferente da nossa. Então, temos que ser sábios de como saber gerir isto. Outro princípio em que, se nós na tomada de uma decisão a ver com a área financeira, pusermos Deus fora da equação, isso torna-nos descontentes. Nunca estamos contentes. E isso vai agravar. Vai agravar o quê? Agrava porque nós vamos nos empenhando ainda mais. Porquê? Porque eu hoje tenho um aspirador, amanhã este já não funciona, vou ter que ter outro, e depois o outro já não é o atual. Há sempre um descontentamento. Ainda na sexta-feira, na reunião de jovens, nós falávamos aqui que isto acho que já há um síndrome qualquer de alguém que vem de férias e chega, e depois há o pós-parto, né? As mulheres têm um problema do pós-parto, mas isso é normal, mexe com tudo. Uma depressão ou qualquer coisa. Mas hoje já há das férias. Alguém que vem de férias já vem, cabisbaixo e não sei o quê. Isso já é um problema. Isso é um problema. Porquê? Porque nós estamos sempre descontentes. O nosso descontentamento, quando nós gerimos a nossa vida financeira e pomos Deus de fora, estamos sempre descontentes. Nada nos satisfaz. E nós vemos que Eva, estava descontente, porque eu não imagino os frutos que havia naquele jardim, mas devia de ser uma quantidade louca. E havia necessidade dela almejar algo que lhe foi dito, olha, dali vocês não podem passar. Este é o limite, vocês não podem tocar nisso. E quando nós gerimos a nossa vida e pomos Deus fora da equação, nós muitas das vezes damos passos errados e vamos pegar naquilo que nunca jamais deveríamos ter olhado ou devíamos ter agarrado e assumido esse compromisso. Temos de ter esse cuidado enorme, irmãos. Torna-nos egoístas. A insatisfação é enorme. Nós começamos a pensar em nós próprios e deixamos de pensar no produto final, que é o bem-estar familiar. O bem-estar familiar implica, essa área financeira, o que é que implica? Implica a nossa esposa, os nossos filhos, a igreja, os nossos familiares. Implica muita coisa. E quando isso falha, tudo o resto sofre com isso. Então nós temos de ter um cuidado muito extremo na decisão que vamos tomar quando aparece-nos uma dificuldade. O que é que vamos fazer agora? Nós temos que reconhecer de que é o Senhor que é supridor. Todas as coisas são dele. Nós podemos ler no Salmo 24 e no versículo 1, vamos ler muito rapidamente, Salmo 24 e versículo 1. E nós vemos que nem nós, até nós somos do Senhor. Por isso, é o Senhor que supre tudo. E o Senhor diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos, isso para nós é um descanso enorme. Se eu pensar de que todas as coisas são do Senhor e aquilo que eu tenho não é meu, é dele,
Como é que eu posso entrar em agonia? Como é que eu posso entrar em desespero? Se eu sei que o Senhor vai suprir, eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a parte dele. Ainda na sexta-feira falávamos isto também na reunião de jovens. Se nós estivermos focados naquilo que é mais importante, eu faço a vontade de Deus e o Senhor vai fazer o resto. Nós não podemos descurar de que é tão importante esta área como todas as outras. É uma área que dá estabilidade. É uma área que nos dá algum conforto. É uma área que faz com que nós preparemos os nossos filhos. Por isso é importante esta área dentro do lar, a área financeira. E temos de ter esse cuidado. Nós sabemos que o Senhor, e nós lemos na sua palavra, nós somos seus dispenseiros. É um princípio que nós devemos pensar. Nada é meu. Eu simplesmente estou aqui a orientar e estou a poder usufruir deste bem que não é meu, mas eu tenho que saber gerir isto. Eu tenho que saber gerir muito bem isto, porque é o Senhor que me concedeu a graça de eu ter isto nas minhas mãos. Então como é que eu vou gerir isto? Nós podemos ler, e vamos ler Provérbios, no capítulo 3. Algumas indicações do nosso Deus. Provérbios 3, de 1 a 9, eu vou ler. Filho meu, não te esqueças da minha lei e do teu coração, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu coração, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esta área é muito importante, irmãos, porque nós lemos mais abaixo, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. É muito importante, irmãos, nós termos noção de que nós precisamos da sabedoria de Deus para poder orientar esta área. Uma área tão especial. Então, se nós pedirmos sabedoria a Deus, o Senhor vai nos conceder. O Senhor vai nos conceder sabedoria para termos noção, de facto, do que é que o Senhor pretende nisto. De facto, é algo comum. É algo que nós não devemos tomar nenhuma decisão individualista. É algo que nós devemos tomar uma decisão importante acerca da área financeira, tendo Deus também, acima de tudo, para nos orientar e nos mostrar. E eu acredito que muitos de vocês já passaram por situações em que o vosso princípio, acima de tudo, foi levar a Deus qualquer situação que tenha a ver com a área financeira, venda de uma casa, a compra de um carro, a compra seja daquilo que for, uma dificuldade, e vocês levam os pés do Senhor e veem como é que o Senhor trabalha. É impressionante. O Senhor não nos vai dar nem antes nem depois. O Senhor dá na altura certa. Uma das coisas muito importantes, irmãos, nesta área financeira no lar, é nós termos noção do que é uma necessidade e um desejo. Porque muitas das vezes eu faço dos meus desejos as minhas necessidades. E isso é um caos. Quando isso assim acontece, é um caos. O que aconteceu com Eva? Foi desejo do coração dela, e almejou aquele fruto proibido. Foi um desejo do coração dela. Os nossos desejos partem do nosso coração. Então como é que é possível eu dar crédito a um desejo quando o meu coração, de todas as coisas, é a coisa mais enganosa? A palavra de Deus diz-nos isso. O nosso coração é muito enganoso. Então se eu dou asas a um desejo, é complicado, irmãos. E nós, homens, temos que ter um papel muito importante dentro do lar, porque também temos os nossos desejos. Mas as nossas mulheres, elas têm, em relação a esta situação da área financeira, porquê? Porque é normal, não é? A gente tem um par de sapatos, elas têm 50 pares de sapatos. Porque gostam e veem, e é bom. E nós, um bocadinho mais à frente, nós vamos ver que isso está contemplado, faz parte
do orçamento familiar nós investirmos nessa área também. Mas tem que haver um equilíbrio muito grande, irmãos. Porque muitas das vezes o desejo desenfreado leva-nos à ruptura. E essa área financeira, lá está, haver esse equilíbrio tem que haver dos dois. Tem que haver muitas das vezes, se calhar, o homem pôr um travão e dizer assim, olha, tu já tens 100 sapatos, queres mais uns para quê? O que é que isso? Depois não temos espaço, temos que começar a utilizar a garagem para pôr os sapatos. E não pode ser assim. Tem que haver, com muito amor e carinho, como é óbvio, nós não podemos dizer que, olha, estás louca. Não, tem que haver essa percepção. Percebem, irmãos? É muito importante. O desejo desenfreado nas nossas vidas, e nós vimos que Eva, o desejo dela, levou ao caos. O nosso desejo, muitas das vezes, o que é que acontece? Limita, não é que limite, mas quebra o nosso elo com Deus. Completamente. Não era da vontade de Deus que as coisas acontecessem daquela maneira. Não era. E muitas das vezes, no nosso lar, o Senhor estabelece ali uma linha. Diz, olha, isto é o que eu tenho para vocês. Foquem-se em mim. Não se preocupem. Foquem-se em mim. Não deixem que os vossos desejos... O salmista David dizia várias vezes para que o Senhor sondasse o coração dele. Para que ele não pecasse. Para que ele não se desviasse. E quando o Senhor estabelece um limite... Quando o Senhor estabelece uma rota... essa rota não é uma rota de maravilhas. Mas é uma rota em que nos dá gozo. E esse gozo, muitas das vezes, é-nos tirado pelo nosso desejo. E quando nós pomos o desejo à frente da vontade de Deus, isso é muito mau, irmãos. E para isso temos de ter esse cuidado. Temos de ter esse cuidado. E esse cuidado tem que ser dos dois. Também há homens assim. Não na área dos sapatos, mas dos carros. Eu comprei um carro, mas aquelas rodas não servem. Eu tenho que comprar umas jantes especiais. As rodas deixam de... Já as rodas foram compradas que custaram uma fortuna, mas agora já não é rodas, agora é a pintura, que eu não gosto daquela pintura. E lá está. É uma maneira de as coisas nos dominarem. E não é isso. As coisas foram feitas, o Senhor estabeleceu, para que elas nos servissem. Não somos nós que vamos servir as coisas. Não somos nós que servimos ao dinheiro. Não somos nós que servimos às coisas, irmãos. Porque a partir do momento em que estes princípios são quebrados, tudo vai funcionar mal. Os nossos filhos, eles estão a olhar para nós. Temos de ter esse cuidado. Temos de ter cuidado de transmitir aos nossos filhos que os desejos deles não são os mais importantes. Eles até podem gostar... Eu conheci alguém um dia que nunca dizia não a um filho. E então... Ele, por exemplo, iam às compras e se o filho gostasse de uns sapatos, ele caçava o 35. Se gostasse do 30, ele comprava. Porque o filho gostava. Era desejo do filho ter aqueles sapatos. E ele comprava, porque podia. Anos mais tarde, o barco virou. E ele já não podia. E esse próprio filho disse, olha pai, eu nem as tábuas do teu caixão eu vou comprar. Foi o resultado de uma má gerência de tudo. Aquilo que nós passamos aos nossos filhos nesta área é muito importante, irmãos. É importante nós ensinarmos aos nossos filhos que devemos preservar aquilo que o Senhor nos dá. O facto de preservar é cuidar. Quando o Senhor passa a Adão todo o jardim, todos os animais, Ele disse, Adão, cuida, guarda, protege, porque isto está nas tuas mãos. Tu tens que gerir isto tudo. E aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que saber gerir. O facto de nós comprarmos um brinquedo para o nosso filho e ele, passado 5 minutos, já está a desmanchar aquilo tudo, já pisou, já estragou, já fez o... E nós não fechamos a nossa boca. Aquilo foi tão baratinho, aquilo não custa nada. Geralmente é o que nós pensamos, não é? É tão barato, para que é que a gente vai dizer alguma coisa? Mas há um princípio que está a ser quebrado, irmãos, que é o princípio do cuidado, o princípio de preservar aquilo que o Senhor nos dá. Aquele brinquedo custou dinheiro, custou 1 euro, mas o Senhor deu-nos saúde para podermos trabalhar. E uma coisa, irmãos, dentro do casamento, essa área financeira, quando o Senhor diz, Adão, agora vais sair do pé da tua parentela, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e juntar-se à sua mulher e passarão a ser uma só carne. Isso é um princípio de que é mesmo assim. Eu não posso contar com o dinheiro, olha, o avô depois compra o outro. Não é o avô. Eu tenho que trabalhar.
Não posso viver às custas de ninguém. Essa é uma ordem que o Senhor dá. Eu tenho que trabalhar para sustentar o meu lar. Irmãos, quebrando estes princípios, nós vamos estar a negligenciar algo que pode ser uma bênção tremenda dentro do nosso lar e para os outros, em benefício dos outros. O facto de nós sabermos viver com aquilo que o Senhor nos dá, termos uma vida de contentamento. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz isso. Vamos só ler muito rapidamente. Filipenses 4:12. E eu vou terminar daqui mais um bocadinho. Filipenses 4:12. E o apóstolo Paulo dizia assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Irmãos, nós estamos preparados no nosso lar para de hoje para amanhã a coisa dar a volta, se der a volta, termos necessidades? Precisamos pensar nisto. Estamos preparados para isso? Temos preparado os nossos filhos para uma situação destas? Estamos preparados para de hoje para amanhã não termos internet em casa? Porque às vezes temos que fazer escolhas na vida. E temos que pensar assim, o que é mais importante? Eu pôr pão na mesa ou eu ter internet em casa? Então, que escolha é que eu vou fazer agora? E eu estou preparado para isso? Tenho preparado os meus para isso? E esse é o papel, irmãos, principalmente dos pais, dos maridos, prepararem, suprirem e espiritualmente o lar nesse sentido, nessa visão das coisas. Temos que ter esse cuidado, irmãos. Temos que perceber que aquilo que o nosso Deus nos dá, temos que honrar a Deus com as coisas que nós temos. Como, por exemplo, um exemplo muito prático. Ainda há uns tempos atrás, estava com os irmãos e esses irmãos mostravam uma casa e diziam assim, olha, e eu dou graças a Deus porque muitos filhos de Deus pensam assim, olha, temos isto preparado porque às vezes a igreja pode receber visitas e não sei o quê, olha, temos aqui um quartinho, temos a casa de banho, temos isto. Ou seja, alguém que levou aos pés do Senhor aquilo que achou que deveria ser uma bênção e dizer assim, olha, Senhor, eu tenho a minha casa, mas eu quero te servir com a minha casa. Eu tenho o meu carro, mas eu quero te servir com o meu carro. Porque não é meu, tu deste-me. Então, usa. E isso dá-nos gozo, irmãos. É isso que nos dá gozo. Quando nós usamos as coisas para nosso benefício próprio, rapidamente a gente fica descontentes, porque depois aquilo já não nos dá satisfação. Agora, quando vemos os outros a terem gozo daquilo que nós temos, usufruírem de facto daquilo que o Senhor nos dá, isso dá-nos um gozo tremendo. Não se consegue explicar por palavras, só sentindo. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos usar a área financeira do nosso lar para isso. Mas o mais... e o Senhor é um Senhor de ordem, Deus é um Deus de ordem, não é de desordem. E muito rapidamente, eu não queria demorar muito mais, mas sendo nós dispenseiros, tendo nós essa responsabilidade imensa, nós temos que, lá está, criar então depois as regras, para podermos perceber. Se nós percebemos estes princípios e aplicamos no nosso lar, então depois existem regras que nós vamos entender melhor. Como, por exemplo, o orçamento no lar. É importante, irmãos, nós termos um orçamento. Nós termos noção de que quanto é que nós temos, quanto é que nós ganhamos e quanto é que nós gastamos. Para ver um equilíbrio. Deus é um Deus de ordem. E nós vemos que, e nesse orçamento, cabe aos dois delegar. Quando o Senhor compara a esposa à igreja, dentro da igreja somos vários membros e cada membro tem a sua capacidade. Cada membro tem os seus dons. E esses dons são vistos pelos outros. Não é eu chegar aqui e dizer assim, olha, irmão, eu sou bom a servir, irmãos. Eu sou bom a servir. Sou uma pessoa muito boa a servir. Isto é logo da gente pôr um pé atrás. Não é a pessoa que tem que reconhecer, são os outros que reconhecem o dom. E no lar é igual. No lar, quando homem e mulher se juntam pelo casamento, é um milagre que se dá. Porquê? Porque há valências, tanto de um lado como do outro, que são reconhecidas um pelo outro. E nós vemos, dentro do orçamento, muitas das vezes isso acontecer.
O homem reconhecer na mulher uma capacidade de governo, porque é bíblico. A mulher governa bem a sua casa. Então é bíblico. Então vamos passar essa parte para a mulher. É o homem que lidera nessa situação e diz assim, olha, acho que sim. Acho que esta área é uma área que tu deves orientar. Claro que eu estou aqui para te ajudar, mas vamos orientar isso. E vamos delegar, tu vais ficar com esta área para cuidares, eu estou aqui para te ajudar, mas tens capacidades melhores e és mais sensível a estes assuntos. E o orçamento do lar é isto. O orçamento é nós percebermos quanto é que nós ganhamos. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que nós ganhamos. Não, vai ser o caos. O Senhor ensina-nos a poupar. Devemos ser poupados. Nós, se lermos Provérbios 10:5, eu tinha aqui algumas passagens, mas o tempo voa. Provérbios 10:5, muito rapidamente. Se não quiserem abrir, eu leio. O que junta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. É preciso nós pouparmos. É preciso nós passarmos essa mensagem também aos nossos filhos. É preciso nós termos esse equilíbrio dentro do lar. Percebermos que, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu ganho. É preciso nós percebermos o que é que são gastos fixos. Estou a pagar a casa, estou a pagar o carro. São gastos fixos. Isso são responsabilidades minhas. É preciso nós percebermos quais são as despesas variáveis. A alimentação. E essa é outra coisa, irmãos. Nós, cada vez mais, nós vemos, a sociedade está feita para nós consumirmos. É um consumo é uma coisa impressionante. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Cada lar tem que gerir da melhor maneira, para não sermos negligentes, tanto numa coisa como noutra. Sermos, aos olhos de Deus, nós honrarmos com aquilo que o Senhor nos dá e termos esse cuidado. Temos de ter cuidado, irmãos, não nos endividarmos. E nós vemos que, e a palavra de Deus diz nos Provérbios 22:7, se depois quiserem eu posso passar estes versículos. Provérbios 22:7, o Senhor alertar-nos para isso. O quanto é perigoso nós nos endividarmos. E hoje nós vemos cartões de crédito para tudo. E quando um lar entra num caminho desses, isso é muito perigoso. Porque ficamos acorrentados, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Que nós ficamos completamente acorrentados, escravizados, e depois, claro, que vamos ter que trabalhar arduamente. E depois, claro, que não vamos ter tempo para a família, não vamos ter tempo para os amigos, não vamos ter tempo para a igreja, para a obra de Deus. Porquê? Porque temos essa responsabilidade, porque estamos acorrentados de dívidas. E isso é muito importante no nosso orçamento familiar, nós não nos endividarmos. Claro que hoje é difícil alguém chegar e comprar uma casa assim. É difícil, irmãos, mas tem que haver um equilíbrio. Tem que haver esse equilíbrio. Eu não tenho um sofás de pele. Tenho de pano. Prontos. Mas paguei com o meu dinheiro. Não devo dinheiro. E acabou. Está aí. Temos de ter esse cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado de, acima de tudo, não tomarmos decisões precipitadas. Uma decisão precipitada é a ruína. E nós podemos não esquecer que a palavra de Deus diz que homem sábio é aquele que espera e louco é aquele que toma uma decisão precipitada. Temos de ter cuidado com isso. Levar sempre aos pés do Senhor. Não nos deixarmos levar, lá está, pelos nossos desejos, por aquilo que nós achamos que é correto. Temos de ter cuidado, irmãos, e a palavra de Deus diz-nos isso. E podemos ler Provérbios 23, 4 e 5. O tempo voa. Não te canses para enriquecer. Há de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso farás asas e voará ao céu como a águia. Nós temos de ter cuidado, irmãos, porque uma vida de contentamento não é aquilo que nós temos, não é naquilo que nós possuímos, mas é naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos ser para os outros, naquilo que nós... ainda foi na sexta-feira também na reunião de jovens, nós falamos acerca disso. É muito importante, irmãos, nós podermos perceber de que o nosso Deus é um Deus fiel. Ele nunca falha, irmãos, para connosco, mesmo que nós sejamos infiéis. E alguém fiel é alguém que nós podemos contar. Nós podemos contar com Deus. Será que Deus pode contar connosco?
Será que nesta área Deus pode contar connosco, irmãos? Será que esta área, que é uma área tão sensível, Deus pode também contar connosco? Possamos ter essa sensibilidade, irmãos, e não esquecer de que nada é nosso. Nós simplesmente somos dispenseiros do nosso Deus e que temos de gerir aquilo que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Havia mais algumas coisas, mas eu acho que o essencial está. Não me vou alongar muito mais, mas é isso. Que o Senhor nos ajude a poder perceber, e esta área é uma área muito específica, mas não menos importante dentro do lar. Que o Senhor nos ajude, irmãos.